Uma palavra, Deus me deu uma palavra que está em João, Evangelho de João, capítulo 14. Jesus encoraja seus discípulos. Que Jesus ele veio nos encorajar nessa madrugada, que é o que nós precisamos, né? Nós precisamos de pessoas que nos encorajem a permanecer orando, a permanecer olhando para Deus, a permanecer crendo no nosso milagre, na nossa salvação, na salvação da nossa família. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos entender a Santa Palavra e recebermos o milagre que Ele veio entregar nessa palavra. É agora que o Senhor veio aqui entregar o teu milagre. É na hora da palavra. Amém? Vamos lá. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 14, Jesus encoraja seus discípulos. E ele disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. E Jesus falou para os discípulos, né? Para que eles não ficassem tristes, para que eles não ficassem desanimados. Aqui Jesus ele vem encorajar os discípulos. E não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crede também em mim. Então ele veio dizer para mim e para você, crê em Deus e crer nele. Muitas pessoas estão aí tristes, decepcionados. Muitas pessoas estão desanimadas porque creram no homem, creram na mulher, creram no esposo, creram no líder religioso, mas não creu em Deus. E aqui eu preste bem atenção que o Senhor vem ensinar para mim e para você. O homem pode falhar, a mulher pode falhar, teu marido pode falhar contigo, teus filhos, teus amigos, você pode falhar com alguém, mas ele disse para nós crermos, não foi nos homens. O Senhor não disse para nós crermos, não foi nas mulheres. O Senhor disse para você crer, para mim crer. Foi nele e foi em Cristo. Nós temos visto aí vários escândalos com líderes religiosos. O problema dos seres humanos é que eles creem muito nesses líderes e deixam de crer em Deus. Aí quando eles verem que esses líderes caíram, o que eles fazem? Eles se afastam de Deus. Por que você se afasta de Deus? Quem errou foi o homem, quem errou foi a mulher. Não foi Deus que errou conosco. Não foi Deus que errou com você, não foi Jesus que errou com você, não é Jesus que erra conosco. Mas a gente tem visto nos últimos tempos, né, muitos escândalos na fé, muitos escândalos na obra, e por causa desses escândalos, as pessoas estão deixando de crer em Jesus e crer em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha aqui o que foi que ele disse para os discípulos. Ele disse para os discípulos, crer em Deus. Ele não disse crer nos homens, crer nos líderes religiosos. Ele não disse crer nos governos, crer nas mulheres. Ele não disse crer na criatura. Ele disse crer em Deus. Crer em Jesus. Porque somente de Deus vem o teu milagre e o meu milagre. Somente de Cristo vem a nossa salvação. E muitos estão aí crendo nos homens, nas mulheres. Quando essas mulheres caem, quando esses homens caem, o que eles ficam? Eles ficam incrédulos. Por isso que o Senhor, ele é bem claro, quando ele falou aqui para os discípulos, crê em Deus. Porque Deus é perfeito, ele não vai falhar com você. Ele não vai mentir para você, ele não vai te trair, ele não vai te enganar, ele não vai te abandonar. Crê em Jesus, porque ele não vai te abandonar, ele não vai te trair. E crê em Jesus, porque foi Jesus que deu a vida dele por você, que deu a vida dele por mim. E muitas das vezes você está crendo nas pessoas. E por causa que essas pessoas falharam com você, você saiu da igreja. Você abandonou tua esposa, você abandonou teu esposo, você abandonou a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor quer que a gente entenda? Os seres humanos podem falhar conosco.
mas Deus não falha com você. Os seres humanos podem nos abandonar, podem nos trair, podem mentir para nós, mas Deus continua firme na verdade, no caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele quer que eu entenda, que você entenda, que nós temos que viver crendo em Deus e não crendo em pessoas. Nós, seres humanos, somos falhos. Eu posso errar com você, mas o Deus que eu estou aqui pregando, anunciando, falando, esse não vai errar com você. O problema é que as pessoas erram com você e você se afasta de Deus. E você se afasta de Cristo, porque alguém errou com você. Por isso que ele ensinou para os discípulos aqui, para crer em Deus, para crer em Cristo, não para crer nas pessoas, porque ele sabe que eu posso falhar, que você pode falhar. A própria palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós somos falhos. A própria palavra de Deus diz que aquele que está em pé vigie para que não caia. A própria palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que crer em Deus e crer em Cristo. Porque se você colocar sua esperança em mim, eu posso falhar com você, e a primeira coisa que você vai fazer é ser um incrédulo. Mas cadê? Ela pregava a palavra, ela orava, não é isso? Ela estava nas madrugadas e ela caiu e ela errou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que você não tem que crer em mim, você tem que crer na palavra de Deus. É na palavra de Deus, porque do jeito que você está aqui, querendo que Deus te sustente para você permanecer no caminho da verdade e da vida, do mesmo jeito eu estou pedindo para Deus para me permanecer no caminho da verdade e da vida. Então só Deus pode me sustentar, só Deus pode te sustentar, só Deus pode nos segurar na nossa mão para continuarmos crendo na nossa salvação. Louvado seja o nome. E ele continua aqui dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Preste atenção. Jesus, ele falou que na casa do pai dele tem muitas moradas. E ele foi preparar lugar para mim e para você. Ele foi preparar... Gente, presta atenção no que Deus está falando. O que Deus tem preparado para nós não é aqui na terra. Tanto é que Jesus acaba de dizer que ele foi para o Pai preparar lugar para você e para mim. Preparar uma morada para nós. Preparar uma morada. Os seres humanos, eles fazem projetos aqui na terra. Os seres humanos não querem nem ir para o céu, porque eles querem viver na terra. Os seres humanos, nós seres humanos, tem medo da morte. A maioria tem medo da morte. Só não tem medo da morte aquele que está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele sabe que morrer é lucro para ele. Ele sabe que morrer, ele vai chegar aqui nessa promessa, nessa casa que Jesus foi preparar para mim e para você. Às vezes, você está apegado tanto na tua casa. Às vezes, você cuida tanto da tua casa. Não é isso? Mas você esquece que é uma casa a qual Jesus foi preparar para você morar. Às vezes você está apegada nos teus bens, às vezes você está apegada no teu patrimônio, às vezes você está apegado no teu tesouro da terra, mas esquece que Jesus foi preparar um lugar para você. Então não te apegue nas coisas materiais. A casa serve para nos proteger do sol, do frio. A casa é lugar de proteção, de descanso. É o teu lar. Mas ela não é a única casa que você tem.
Jesus, ele foi para o Pai preparar uma casa para mim e para você. Então, é uma morada que nós vamos chegar nela. E muitos não querem. Você já prestou atenção? Quando alguém fica doente, a primeira coisa que fazem é pedir oração para a pessoa ser curada. Você já pensou que você pode estar aí pedindo oração para a cura de uma pessoa, a qual Jesus já quer levar ele ou ela para a sua casa, para a sua nova morada, para morar com ele? Nós temos um entendimento ontem, gente. Eu estou com muita saudade do meu pai e da minha mãe que Deus já levou. Mas eu estava agradecendo a Deus. Eu estava agradecendo a Deus porque Deus já levou, já tirou meu pai e minha mãe dessa terra de aflição. E a gente vê pessoas sofrendo com luto, pessoas sofrendo porque alguém está para morrer, pessoas sem entendimento que essa morte do corpo vai me levar para essa morada, vai me levar para aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Cristo foi preparar para mim e para você. Nós não temos o entendimento que a morte do corpo se torna a nossa libertação dos sofrimentos. Quando nós tivemos o entendimento que a morte que todos iremos chegar se não formos arrebatados, ela faz parte do processo de libertação. Por quê? Porque eu vou chegar aonde Jesus foi preparar uma morada para mim e para você. Só que os seres humanos, eles ensinam a gente viver somente na terra. Os seres humanos, eles são ensinados a criar tesouros e bens na terra. Os seres humanos foram criados para quê? Para curtir na terra. Os seres humanos foram criados o quê? Viver o hoje, porque a morte é certa, não é isso? A morte é certa para aqueles que não têm Cristo Jesus. Porque para aqueles que têm em Cristo Jesus, a morte é apenas a passagem para a vida eterna. Para a vida eterna. Tanto é que Paulo disse, a morte para ele era lucro. Era lucro. E quando as pessoas entram nas lives de oração, pedindo oração para a pessoa ser curada, e sem entendimento que aquele momento ali pode ser o momento do lucro, pode ser o momento dessa libertação, pode ser o momento a qual o Senhor vai entregar a sua casa que Jesus foi preparar para ele. Então, o que Deus tem para nós é melhor, é maior. Muitas das vezes você acha que o teu melhor é aqui na terra, o teu melhor é as tuas conquistas aqui na terra. Mas se nós olharmos para a palavra, Jesus ele disse que ele foi para o Pai preparar um lugar para mim e para você. Então, o que significa isso? Que a tua história não acaba na morte. Que a nossa história não acaba aqui na terra. Que a nossa história vai continuar com Cristo Jesus, se assim nós estivermos em Cristo. Se nós entregarmos nossa vida para Jesus, gente, Ele nos levará para viver a vida eterna. Ele virá nos buscar, seja na morte ou seja no arrebatamento. É Ele que busca os seus, é Ele que busca os santos, é Ele que colhe as flores do jardim, é Ele que vem como um anjo, louvado seja o nome do Senhor, te levar-te para onde? Para a terra prometida, para esta morada a qual Ele foi preparar lugar para mim e para você. A tua morada não é no cemitério, a tua morada não é no sepulcro. Achavam que a morada de Jesus seria no túmulo, mas o que foi que aconteceu? Ele saiu do túmulo e ele foi para onde? Para o Pai. Ele foi para o Pai preparar lugar para mim e para você. O túmulo não será o final da tua história.
O túmulo é o final do corpo, é o final da matéria, mas não é o final da alma. Jesus não deu a vida dele para você ficar num túmulo. Jesus deu a vida dele, foi para você vencer o túmulo, foi para você vencer a morte. Lembra o que foi que ele disse para Lázaro? Lázaro, sai para fora, sai do túmulo. Sai da morte. Lázaro, eu não vim à terra para te estar aí nesse sepulcro. Eu não vim à terra para tua história acabar num túmulo frio, solitário. Eu não vim na terra para que a tua história seja terminada embaixo de 7 palmos de terra. Eu não vim à terra para que a tua história, você que chorou, você que sofre, você que ora, você que busca Deus, você que tem lutado nessa vida para viver com dignidade, com honestidade. Jesus veio dizer para você: ei, a tua história não vai acabar no sepulcro, a tua história não vai acabar no túmulo, a tua história não vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor, porque comigo tu tens uma casa preparada. Eu fui para o Pai, Jesus está dizendo. Eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Se ele foi preparar um lugar para mim e para você, ele está dizendo o quê? Filha, a tua vida não vai acabar quando a tua carne voltar para o pó, mas a tua alma voltará para mim. A tua alma virá viver aquilo que eu preparei para ti. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados nos últimos tempos para a morte. E as pessoas não te preparam para a morte. As pessoas te preparam para viver na terra. As pessoas te preparam sempre para você ser curado. E próprio Deus, ele disse em Eclesiastes: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há um tempo para mim viver aqui nessa terra, como há um tempo de eu morrer aqui nessa terra. Mas há um tempo a qual de nós vivemos a vida eterna, de nós irmos para essa morada a qual Jesus foi preparar. E nós observamos que as pessoas têm tanto medo da morte que, sem ficar doentes, já dobram os joelhos pedindo a cura. Já dobram os joelhos pedindo ali a cura, o milagre, não é verdade? Por quê? Porque tem medo da morte. Por quê? Porque tem medo de viver a promessa. Essa promessa, qual ele disse que ele foi para o Pai preparar lugar e para mim. Aí você diz: irmã, por que tu está falando da morte? Porque o Senhor, ele quer que você entenda que com ele não tem morte para nós, que com ele nós temos vida eterna, que com ele o corpo vai para o pó, o corpo vai para o sepulcro, mas a alma vai o que? Viver aquilo que ele nos prometeu. Viver o reino de Deus. Viver esta casa que ele foi preparar, essa morada que ele foi preparar. Às vezes você trabalha tanto, tem tanta gente que trabalhou tanto e não construiu uma casa boa aqui na terra. Não é, gente? Tem tanta gente que trabalhou tanto, que a sua vida foi só trabalho, mas não conseguiu construir uma casa boa aqui na terra. Aí Jesus vem com essa palavra e diz assim: não te preocupa não. Tu pode não ter conquistado tua casa própria aqui na terra, mas a do céu tu conquistará. A do céu está te esperando. Dá para nós entendermos isso, gente? Que tem promessas que vão se cumprir na nossa vida depois da morte. Depois da morte, quando nós morrermos, quando esse corpo não existir mais. Você está entendendo que a vida com Cristo é uma vida eterna? Ela não se acaba no sepulcro, ela não se acaba embaixo de 7 palmos de terra, ela não se acaba, louvado seja o nome do Senhor, com os vermes destruindo o corpo. Não. Com Cristo,
nós iremos viver a vida eterna. Há uma casa, há um lugar preparado, há uma morada preparada para você e para mim. Então nós temos que ter esse entendimento de vida eterna. Nós temos que ter esse entendimento que a nossa história não acaba no sepulcro, que a nossa história não acaba com a morte, porque tem muitos dizendo, eu tenho que curtir a vida. Não é isso? Eu tenho que curtir, eu tenho que comer e beber, eu tenho que me divertir, porque a vida só é uma. Não é isso? A vida na terra só é uma mesmo. Aquele que morre não volta. Não volta para a terra. Não volta num outro corpo para continuar a sua vida. Aquele que morre, o corpo é destruído. É destruído. Quando o corpo morre, a primeira coisa que faz é apodrecer. É apodrecer. Então não tem como você voltar para a terra no teu corpo, porque ele já apodreceu. E tu não pode voltar no corpo dos outros. Por quê? Porque o corpo dos outros não é o teu corpo. Não é verdade? A gente só pode voltar, só poderíamos voltar à terra se fosse no nosso corpo, não no corpo dos outros, não em outro corpo, mas no corpo que é nosso, que era nosso. Porque como é que as pessoas iriam te conhecer se você voltou em outro corpo? Como é que as pessoas iam dizer que é você se o teu corpo não é aqueles que eles viram? Lembra que quando Jesus foi ressuscitado, todos os conheceram que era Ele. Quando Jesus foi ressuscitado da morte, todos viram que era Jesus. Tá entendendo? Então Jesus, ele não veio num outro corpo, em outra imagem. Ele veio a qual ele poderia ser reconhecido que ele foi ressuscitado e que a morte não o venceu. Tá entendendo? Porque se Jesus voltasse à terra com outra imagem, com outro corpo, que não fosse o dele, a qual os discípulos conheceram, o que aconteceria? Não iriam acreditar que era ele, não iriam acreditar que ele venceu a morte. Por quê? Porque não iriam reconhecer a Jesus. Mas Jesus, quando venceu a morte, ele apareceu aos discípulos com a sua imagem que ele tinha com o corpo terreno. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando ele venceu a morte, o corpo dele não era mais terreno, era um corpo de glória. Era um corpo que havia vencido o pecado. O que significa a morte, gente? Pecado. A morte significa pecado. Por isso que Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Nós temos que morrer para o pecado e nascermos para uma vida a qual, louvado seja o nome do Senhor, é uma vida com Cristo, com Cristo. Então aqui, esse Jesus, ele foi preparar lugar para mim e para você. Tem um lugar, e eu quero dizer para você que o lugar que tem preparado para você, o ladrão não vai roubar, as traças não vai roer, você não vai precisar estar trocando madeira, você não vai precisar estar fazendo conserto. A casa que Jesus foi preparar para mim e para você, não te preocupa que você não terá preocupações. A casa terrena é o que mais dá é preocupação, não é isso? Esculhamba alguma coisa, é uma madeira que gasta, é uma goteira, é algo que precisa ser trocado e renovado. A casa que Jesus foi preparar para você, você não irá mais passar por esses problemas, por essas preocupações, porque essa casa é celestial, é divina, é espiritual e ela não vai ser destruída. Ela não será destruída. Olha que maravilha. E que mais ele diz? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Lembra? Jesus já veio, ele esteve na terra, pregou o evangelho,
E aí ele estava aqui pregando o evangelho e disse: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, mas ele disse que ele virá outra vez. Ó, tem gente aí que está ainda esperando Jesus vir como o Messias, como o Salvador. Tem gente esperando Jesus vir dizendo que ele ainda não veio, que ele ainda não veio. Mas nós estamos aqui esperando a segunda vinda do Senhor. E aqui ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha, presta atenção. Então está faltando lugar a ser preparado, hein? Porque Jesus ainda não veio, né, gente? Olha que só. Mais um sinal da vinda de Jesus. Quando ele terminar os lugares que é meu e seu, ele voltará. Olha aí. Ele está dizendo isso aqui, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Oh, maravilha, né? Você quer ir para Jesus, gente? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Você quer ir para Jesus? Ou você quer ficar aqui na terra? Por que temos tanto medo da morte se a morte nos separa da vida eterna? Por que nós temos tanto medo de alguém morrer da nossa família? Era como se eu dissesse para Deus: não, Senhor, não leva. Não leva ela para viver contigo. Darmos para nós entendermos isso. Por que o Senhor está falando da morte, gente? Porque muitas pessoas serão colhidas e nós temos que estar preparados. Por que o Senhor veio aqui falar da morte? Porque muitos irão descer à sepultura. Mas o que Jesus quer que a gente entenda? Ele quer que a gente entenda que essa morte com Cristo não será o final da nossa história. Pelo contrário, será uma grande promessa a se cumprir na nossa vida. Essa promessa, qual ele está dizendo aqui, ó, para os discípulos, que viveremos com ele. Não haverá mais perigo de você se afastar do caminho. Não haverá mais perigo de nós perdermos a nossa salvação. Então, ele dá para entender o que o Senhor está falando aqui conosco, gente. Dá para entender. Porque enquanto eu não entender a morte, enquanto eu não entender o final do corpo, eu não vou entender que há uma vida eterna me esperando, que há um caminhar com Cristo. Porque foi isso aqui que ele disse. Ó, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá entendendo? Estamos entendendo. Muitas das vezes a gente fica triste, né? Jesus, tu levou meu filho, tu levou meu marido. Quantas pessoas choram, entram aqui na live, né? Porque não estavam preparados. Por que as pessoas, quando morrem, os seus familiares dizem bem assim: eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho. Eu não sei por que as pessoas dizem isso. Jesus me resgatou para ele. Aí Deus escolheu meu pai, depois Deus escolheu minha mãe, depois de eu resgatada para Jesus, né? O que eu entendo? Eu entendo que eu não perdi meu pai e que eu não perdi minha mãe. Eu entendo que eu vou encontrá-los. Eu entendo o que eu botei na minha cabeça. Que eles viajaram primeiro. Que eles voltaram para o Pai
primeiro do que eu. Porque Jesus, ele mesmo disse que o mundo não era o lugar dele. Não foi isso que ele disse? Ele estava dizendo aqui para os discípulos que ele voltaria para o Pai. Ele iria preparar lugar para mim e para você. E ele estava dizendo para os discípulos aqui que ele virá novamente, irá arrebatar a igreja e a igreja irá andar com ele. Olha que maravilha. Hoje a gente às vezes anda com Jesus, às vezes a gente anda no mundo, né? Tem pessoas que de vez em quando estão se afastando de andar pertinho de Jesus. Mas quando ele nos levar, não vai ter esse desvio do caminho. Não vai ter esses atalhos que muitas das vezes a gente quer de desviar, né? Não, eu vou por aqui, depois eu continuo no caminho. Não, não vai existir mais isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que entender, gente, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não morrem, eles viverão a vida eterna. Eles viverão este lugar a qual o Senhor foi preparar. Eles andarão com Cristo. Olha como é que é a promessa de Deus para nós. Depois da morte, nós andaremos com Cristo. Aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. É muita diferença, gente. Porque nem todos aqui na Terra estão com Cristo. Falam de Cristo, falam de Deus. O nome de Deus não sai da sua boca, mas não anda com Cristo. Não anda com Deus. Anda na prostituição, anda no adultério, anda na curtição, anda nas drogas. Quem disse que as pessoas que usam droga não falam o nome de Deus? Falam em nome de Deus, pedem socorro de Deus, mas não andam com Deus. Estamos entendendo? Então não vai chegar um momento na nossa vida que nós não vamos mais andar no mundo. Nós vamos andar somente com Cristo. É isso que ele está dizendo aqui para nós, gente. Por isso que Paulo disse que a morte para nós é lucro, não é perda. Perda, ela não significa lucro. Perda significa a falta. Perda significa o quê? Que você perdeu algo da tua vida. Mas Paulo, ele não ensinou para nós que a morte é perda. Ele ensinou para nós que a morte é lucro. Por que lucro? Porque você vai ter a tua casa que o Senhor foi preparar, porque você vai andar com Cristo, porque você não vai mais morrer, porque você não vai mais pecar, porque você não vai mais se preocupar com o que comer, com o que vestir, com contas para pagar. Dá para nós entendermos por que a morte com Cristo é lucro para nós? Porque tem muita gente que entende que a morte é perda. E nós temos que ser libertos disso. Porque nós vivemos com Cristo. Então nós temos que estar preparados. Lembra lá que Jesus, ele foi preparado para viver a morte. Ele foi preparado para viver tudo aquilo. Para entrar naquele sepulcro. Por 3 dias ele ficou lá. Por 3 dias. No terceiro dia ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado e mostrou para nós que a vida com ele não será morte, que a vida com ele será vida eterna, vida vivida com ele, andando com ele, caminhando com ele, morando com ele, louvado seja o nome do Senhor, vencendo com ele. Dá para nós entendermos isso e tirar esse pensamento que você perdeu o teu pai. Ontem eu estava falando para Deus, obrigado Deus, porque o meu pai e minha mãe estão livres.
Tu poupaste o meu pai e minha mãe desse calor. Tu poupaste meu pai e minha mãe desse sofrimento que eu estou vivendo, dessas aflições que eu estou vivendo. Eu estava agradecendo, eu estava lavando uma louça e agradecendo a Deus. Eu estava falando, Deus, obrigado porque meu pai e minha mãe não estão vivendo o que eu ainda estou vivendo. Eu estava orando e agradecendo a Deus porque Deus já tinha acolhido os meus pais. Você sabia disso? Tá sabendo agora que eu estou te contando. E você agradece? Você agradece porque Deus já tirou esse teu filho do sofrimento? Eu estava agradecendo a Deus porque Deus tinha tirado minha mãe do sofrimento. Eu estava agradecendo a Deus que Deus tinha tirado meu pai do sofrimento. Bom a Deus porque Deus tinha tirado os meus pais desse mundo de aflições. O teu entendimento é aqui. Eu perdi meu pai. Você já viu a gente perder para Deus? Não. Ninguém perde para Deus, né? Ai, Deus escolheu teu pai, aí tu tá dizendo que tu perdeu teu pai? Não. Tu não perdeu teu pai. Deus, ele resgatou o teu pai. Deus, ele levou o teu pai para viver com ele. Se o teu pai e tua mãe morreram em Cristo, eles estão vivendo com ele. Você não perdeu, você não perdeu. É isso que nós temos que tirar. Porque tá vindo aí, gente, uma grande colheita. Tá vindo aí. Quantas vezes eu oro e o Senhor já falou isso para mim. Tá vindo uma grande colheita. E você tá preparado? Gente, as dores estão aumentando. Aquele que não aguentar, Deus vai preparar e vai levar. Sabe por que ele vai preparar e vai levar? Porque ele não quer que teu filho perca a alma dele. Porque ele não quer que teu pai perca a salvação dele. Porque ele não quer que muitos se percam. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a morte para nós é lucro, porque as pessoas te preparam apenas para ter lucro, prosperidade. As pessoas te preparam para viver conquista nessa terra, mas as pessoas não te preparam para a vida eterna. As pessoas não te preparam que a morte não é uma perda, ela é lucro para aqueles que estão em Cristo Jesus.